Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 78. Título: Quem somos nós, europeus, para darmos lições à China e ao resto do mundo? 1. A chama olímpica foi, dia 5 de abril de 2008, apagada em França, o país que já foi das luzes. O simbolismo do gesto, tenho que se lhe diga, de profundamente negativo. Em lugar de fazermos brilhar mais e mais a luz dos povos, apagámo-la. Optámos demencialmente pela treva e pelo seu falso brilho, a pretexto de querermos desde aqui do Ocidente chamar a atenção para a violação dos direitos humanos na China. Imagine-se, na China. Não na própria França, não na Alemanha, ali ao lado, não em Portugal e na Espanha, aqui ao lado, não na Europa em geral e na União Europeia em especial, não em Timor-Leste, não nos Estados Unidos da América, não no Iraque, na China, apenas na China. 2. Bem sei que os Jogos Olímpicos estão agendados para lá e os direitos humanos lá andam pelas ruas da amargura, mas é com comportamentos deste calibre demencial que convencemos os ditadores da China a deixarem de ser ditadores. E porquê é que os ditadores da China hão de passar de ditadores a mãos dos cordeiros se os executivos ocidentais, os dos nossos próprios países da nossa Europa dita civilizada, estão também armados até aos dentes e sempre a sonhar com novas armas de destruição ainda mais massiva que aquelas de que já dispõem? Ainda que acham que só o poderoso executivo da China é que é ditador e que os nossos poderosos executivos são todos mansos cordeiros, somos assim tão cegos e tão ingênuos? Aliás, os executivos europeus não são os ditadores mestres de ditadores? Os ditadores da África e da América não aprenderam com os da Europa? 3. A própria democracia representativa de que ingenuamente tanto nos orgulhamos não é a ditadura mais refinada da história, vestida de democracia? Pode haver respeito pelos direitos humanos entre nós e no resto do mundo quando vivemos cada vez mais sob a ditadura do Senhor Deus Dinheiro, a mais obscena ditadura que alguma vez existiu na história? Termos a liberdade de escolher os nossos ditadores é alguma liberdade? É respeito pelos direitos humanos? Vivermos massacrados dia e noite pela publicidade e pela mentira, a mais subtil, pela corrupção, a mais descarada, pela máfia, a mais assassina da alma, identidade, originalidade de cada pessoa e de cada povo, é respeito pelos direitos humanos? 4. Quem somos nós, europeus, para darmos lições de respeito pelos direitos humanos à China e ao resto do mundo? Não foi este nosso Ocidente, defensor dos direitos humanos, que decidiu invadir o Iraque, ocupar militarmente o país, roubar, matar e destruir numa guerra interminável, contudo de genocídio? E não foi em território português nos Açores que teve lugar a última cimeira a de todas as decisões assassinas? E os nossos executivos nacionais europeus, a começar pelo executivo de Portugal, constituído pela sinistra e inculta dupla Sócrates-Cavaco, não estão todos de cócoras e totalmente às ordens do grande capital, criador de pobreza e de pobres em massa em todo o mundo? E o nosso bem-estar europeu e ocidental não é conseguido à custa do empobrecimento dos outros povos, cujas matérias-primas saqueamos como nos apetece e cujas doenças endémicas provocamos como nos apetece, sem que os respectivos povos que criminosamente empobrecemos venham interromper os nossos jogos nacionais e europeus de futebol prostituído, com os quais todos nós somos regularmente anestesiados e alienados numa orgia cada vez mais sem sentido e sem dignidade humana? 5. Com que autoridade moral queremos nós, europeus e ocidentais, dar lições de direitos humanos à China e ao resto do mundo? Não deveríamos vestir todos de saco e cinza, como os ninivitas do tempo do profeta Jonas bíblico, a começar pelos executivos que elegemos em eleições que temos por livres e que são cientificamente programadas para darem os resultados que o grande capital pretende, porque é ele em última instância o que escolhe, tal como é ele que em última instância manda no mundo, antes de mais na Europa e no Ocidente. Não sabemos que o Ocidente foi e é cada vez mais o grande acidente da história, fonte e causa de quase todos os outros acidentes noutras paragens? Não foi daqui que saíram os exemplos de carnificinas as mais incríveis e de genocídios os mais obscenos? 6. Já esquecemos as 2 guerras mundiais que fizemos? Já esquecemos Auschwitz e os campos de extermínio? Já esquecemos as câmaras de gás? Já esquecemos Hitler e o nazismo, Mussolini e o seu fascismo, Franco e Salazar e as suas ditaduras? Já esquecemos as descobertas e as conquistas, com todo o seu cortejo de mortes, violações, destruição dos povos e das suas civilizações, saques sem conta nem medida de todas as suas riquezas?
Já esquecemos a missionação que se lhes seguiu mediante a cruz e a espada e que ainda hoje, mais de 500 anos depois, continua aí e sempre impunemente, civilizados nós, os europeus e ocidentais, respeitadores dos direitos humanos nós, os europeus e ocidentais. Haja modo, senhores, senhores, presunção e água benta, cada qual toma a que quer. 7. A Europa está hoje cada vez mais povoada de chineses que ocupam as nossas praças, vivem nas nossas cidades e vendem-nos muitos dos seus produtos a preços da chuva. São fruto do trabalho infantil e do trabalho escravo, eu sei, todos sabemos, mas não corremos a aproveitar deles. Na nossa indignação ocidental para com o executivo ditatorial da China, aproveitamos a boleia e reclamamos a independência do Tibete, Ora, nem o próprio líder dos tibetanos, a viver regaladamente no exílio e quase sempre em viagens e em recepções cheias de hipocrisia, a mais crassa, reclama tanto do atual executivo da China. Fica simplesmente pelo direito à autonomia do Tibete. Mas não fomos nós os que no passado colonizamos outros povos e só muito recentemente reconhecemos o direito dos povos colonizados à autonomia e independência, depois de anos e anos de guerras fratricidas contra esses povos irmãos? O que fez, por exemplo, Portugal, o do Salazar, a França, a Inglaterra, e depois de reconhecermos a independência política arrancada a ferros pelos povos colonizados de armas nas mãos, não continuamos ainda hoje a colonizar esses povos de outra maneira? Proclamamos slogans bonitos, como aquele, todos diferentes, todos iguais, mas na prática não somos nós, europeus e ocidentais, mais iguais e mais diferentes do que os povos que outrora colonizamos e hoje continuamos a colonizar de maneira mais civilina? 8. E pode haver autodeterminação e independência dos povos quando está aí cada vez mais genocida e mentirosa a ordem mundial do Senhor Deus Dinheiro a produzir pobreza e pobres em massa com a cumplicidade e a cooperação ativa dos executivos das nações que nos temos por civilizadas e respeitadoras dos direitos humanos? Neste particular, o que é que nos distingue da China? Indignamos-nos só porque o executivo que a governa ainda recorre a métodos de opressão e de exploração e de humilhação que nós, europeus e ocidentais, já abandonamos, não porque nos tenhamos convertido e passado de lobos devoradores a mansos cordeiros, mas porque descobrimos maneiras e métodos muito mais sofisticados e muito mais eficazes de opressão, de exploração e de humilhação dos povos. 9. Apagámos dia 5 de abril de 2008 em França a chama olímpica que ia a caminho da China. A chama olímpica deveria ser simbolicamente luz das nações, chamada de paz e de dignidade humana, mas foi apagada em pleno percurso e logo no país que já foi das luzes. O apagão é simbólico, eu sei, mas parece estar a dizer na sua eloquência simbólica que a Europa e o Ocidente, no seu luxo e na sua opulência, estão porventura bem piores do que a China. Estão vertiginosamente em declínio e poderão acabar até por desaparecer. A opulência e o luxo matam, mais ainda quando são conseguidos à custa do empobrecimento de muitos outros povos, como é o nosso caso europeu e ocidental. Só a pobreza por opção nos faz humanos e livres e fecundos. 10. A China, ao contrário da Europa e do Ocidente, está em imparável expansão. Amanhã poderemos nem existir como povos europeus e ocidentais. Apagámo-nos como a chama olímpica se apagou ontem em Paris. E porquê? Porque na nossa cegueira pretensamente ilustrada nem sequer vemos a treva que está nos nossos olhos, nas nossas mentes, nos nossos corações. Apenas vemos o argueiro que está nos olhos, nas mentes, nos corações da China e de outros países que não os nossos próprios. Deveríamos primeiro cuidar de tirar a treva que está nos nossos próprios olhos, nas nossas mentes, nos nossos corações, para depois podermos ajudar maioticamente a tirar o argueiro que está nos olhos, nas mentes e nos corações dos outros povos e países. 11. Pelos vistos não estamos dispostos a tamanha revolução interior e sistémica. Confundimos o brilho da nossa densa treva com a luz. E se não nos convertemos, coisa muito difícil de conseguir, quando, como os fariseus do tempo e do país de Jesus, nos temos na conta de sermos os melhores, se não mudamos de Deus, do Deus ídolo, o Senhor Deus Dinheiro, para o Deus vivo e Criador de vida e vida em abundância, acabaremos comidos pelo Deus ídolo e desapareceremos como povos. A luz, onde estiver, irradia e atrai por si só, sem necessidade de histerismos de nenhuma espécie, como os que se viram ontem em Paris. Será a ternura e o afeto, com humildade e conversão radical, será com ternura e afeto
com humildade e conversão radical, que poderemos tocar a China e os seus povos, tocar o Tibete e os seus povos. E eles, uma vez tocados, é que derrubarão os seus executivos ditatoriais. Como estamos a proceder, acerramos ainda mais os ânimos e mostramos o que verdadeiramente somos, uns hipócritas, que queremos dar lições aos outros povos e não vemos a tragédia que nos está a acontecer na nossa própria casa. E escolhemos o caminho errado. 12. Por isso, terão de ser os povos da China e do Tibete a dar-nos as mãos e a ajudar-nos maioticamente. Somos nós, europeus e ocidentais, que estamos a precisar de cura. O cancro assassino que nos está a minar por dentro e ainda sem cura à vista é entre nós que está mais do que na China e na Ásia. E é até daqui que é exportado para o resto do mundo. A cristandade ocidental, que nos últimos 16 séculos formatou os povos da Europa e do Ocidente e através deles os da África, da América, e hoje está a querer invadir e ocupar a Ásia para formatar também os respectivos povos, tem de ser travada e banida. Acordemos, irmãs e irmãos, saibam que a cristandade ocidental é o perverso organizado. Hoje veste de secular e de ateísmo científico, depois de séculos e séculos a vestir de religioso e de deísmo. Veste de secular e de ateísmo científico, mas só para melhor esconder, a hipocrisia sempre foi o seu forte, a idolatria, que ela intrinsecamente é, o culto que ela continuamente presta ao Senhor Deus Dinheiro, o único que ela, no seu fausto e na sua opulência, reconhece. 13. A causa dos direitos humanos, de que os executivos ocidentais tanto falam, é apenas o pretexto para eles tentarem penetrar na Ásia e concretamente na China e no Tibete. A cristandade ocidental, com o seu Senhor Deus Dinheiro, sabe muito bem que se não conseguir penetrar lá e não se alojar nas mentes e nos corações daqueles povos, poderá vir a ser definitivamente desmascarada e perder o futuro. Os povos europeus e ocidentais, ainda ofuscados por ela, depois de tantos séculos de domínio total, não só nos corpos, mas também nas consciências, não conseguem ver este jogo e entram ingenuamente nele. Pensam que estão a defender os direitos humanos e estão a defender os grandes e perversos interesses da cristandade ocidental e do seu único Deus ídolo, o Senhor Deus Dinheiro, disfarçado de ateísmo científico. Acordemos, porque do perverso organizado só pode sair mais perverso. De resto, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Libertamo-nos em comunhão. 14. Um pouco mais de sabedoria e de humildade só nos fazia bem aos povos europeus e ocidentais. A hipocrisia mata os povos. E a hipocrisia é o que nós mais temos sabido cultivar. Por isso somos tão pouco humanos, tão pouco sábios, tão pouco jesuânicos, ainda que sempre tenhamos sido muito católicos, romanos e cruzados, que é o mesmo que dizer fanáticos. Ensina Jesus, numa das suas lúcidas e geniais parábolas, que o trigo e o joio crescem juntos, têm de crescer juntos até à ceifa. Mas diz também que o joio só aparece no campo da história pela mão do inimigo da humanidade. A cristandade ocidental, que acaba de parir o mais perverso dos impérios, o império do Senhor Deus Dinheiro, é ela própria, juntamente com o seu Deus ídolo, o inimigo dos povos. Matou Jesus de Nazaré e matará todos os Jesus que vier a encontrar pela frente. Ela está entre nós muito mais do que na Ásia. Hoje veste de secular e de ateísmo científico, mas para melhor poder esconder toda a idolatria científica que é. 15. Ousemos ser mais trigo do que joio, conscientes de que o que houver de joio em nós é fruto do inimigo, o Senhor Deus Dinheiro e todos os seus agentes, anjos ou executivos. Ousemos ser mulheres, homens, povos, ao jeito de Jesus, trigo, pão e vinho repartidos pelos demais povos do mundo. Ousemos ser como ele, pobres por opção, ou o que é o mesmo, não ricos por opção. E teremos futuro, certamente, juntamente com os povos da Ásia, a começar pelos povos da China e do Tibete, finalmente todos irmanados, sem necessidade de executivos prostitutos, sempre de pernas abertas ao Senhor Deus Dinheiro, o inimigo maior, para não dizer o único inimigo da humanidade dos povos. Ousemos ser não ricos por opção, e o resto virá por acréscimo. Garanto-lhes que não há outra via, outra saída. Fora desta via, a de Jesus de Nazaré, não há salvação. Ou vamos por ela e somos progressivamente humanos, fraternos, comunitários, ou vamos pela via do Senhor Deus Dinheiro e seremos progressivamente monstros, obscenos, assassinos, genocidas, ecocidas. 2008, abril 6. E o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.